A população muitas vezes não sabe, essa medicação ela é totalmente contraindicada em pessoas que têm histórico familiar de câncer de tireoide. Então, às vezes a pessoa não sabe disso. Todo medicamento é uma droga e ela tem que ter orientação, tem que ter supervisão para que ela possa cumprir o verdadeiro papel do medicamento. Então ela tem indicações precisas, né? E não devem ser usadas de forma aleatória com fins estéticos. Mas o que a gente tem visto é justamente essa má informação, né? As pessoas de forma desesperada procurando esses medicamentos no Paraguai, contrabandos, né? Então isso é algo que realmente as pessoas às vezes estão perdendo a noção do perigo. Oi, como é que está você? Que bom que estamos juntos no canal de novo. Eu estou muito feliz por estar de novo com você. A nossa audiência está aumentando, as pessoas estão se inscrevendo no nosso canal. Eu estou muito feliz. As últimas entrevistas com o Dr. Rabal foram maravilhosas, temas maravilhosos, e hoje a gente tem um tema super importante. Convidei meu amigo aqui, que depois eu já vou apresentá-lo. E, Dr. Maurício, eu já te agradeço de antecipação por você estar conosco aqui. E Helena, agora está contigo, então fala um pouquinho sobre nós, vende o nosso peixe aí. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sociedade Nada Anônima, esse podcast que é feito para quem quer crescer, para quem quer ter sucesso, para quem quer criar novos hábitos na vida, entender mais sobre como as coisas funcionam. Então esse podcast aqui é para você. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like nesse vídeo, comenta aqui se você gostou, se você tem alguma observação, vamos conversar aqui nos comentários, e também já compartilha com alguém que você sabe que também vai gostar do conteúdo de hoje. É utilidade pública, então manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, da faculdade, do trabalho, que com certeza todo mundo vai sair muito bem beneficiado. Também nos procura no nosso canal no Instagram, nas nossas redes sociais, só procurar lá Sociedade Nada Anônima, podcast, que você vai nos achar. E é isso aí, bora para mais um podcast. Helena, esse dia me disseram, mas tem que colocar a Helena para ela aparecer, para a gente conhecer a Helena. Quem sabe um próximo podcast você também participa aqui conosco também. Vamos ver, que alguém tem que ficar aqui controlando as câmeras, né, gente? Mas vamos ver, quem sabe uma hora dessas rola. Que legal. Dr. Maurício Bussoleto, meu amigo particular, amigo... não é blumenauense, né? Mas já está quase blumenauense já também, né, doutor? Cardiologista, tem a descrição de tudo que ele faz, que já fez no vídeo ali, então você vai poder acompanhar ali. Maurício, muito obrigado por você estar aqui. Então, cumprimento o pessoal que está aí te assistindo, manda um oi para a família, e aí a gente começa no tema, então. Ok, boa noite. Eu agradeço ao Leonardo pelo convite, mais uma vez, estarmos aqui nesse podcast, participando e podendo trazer informações sobre saúde, né? Informações que tem um cunho educativo, informativo para a população de forma geral, e também respondendo perguntas que possivelmente devem surgir aí. Eu agradeço muito novamente ao convite do Leonardo, que é meu amigo também, e estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez. Eu escolhi dois temas bem assim, do momento, e que eu acho que tem a ver tudo com o coração, mas também com todo o corpo, né? Certo. Então, por isso que vamos conversar um pouquinho, tá? Como agem as canetas emagrecedoras no corpo no nosso corpo, vamos dizer assim? Esse tema, né, Leonardo, das canetas emagrecedoras, né, que estão popularmente conhecidas, né, como canetas emagrecedoras, a gente sabe que é um tema extremamente comum hoje em dia, porém é de um cunho extremamente importante e sério, né? O que a gente vê, na verdade, o que a gente tem visto de maneira difundida é o uso indiscriminado das canetas emagrecedoras, né? Tanto é que nos últimos meses, né, foi
determinado, uma lei pela Anvisa, de que as canetas emagrecedoras precisariam aí de uma receita controlada para comercializar, né? Porque foi se percebendo que o comércio, que a compra desenfreada estava de forma muito irregular, né? E embora elas tenham efeitos de realmente emagrecimento, e muita gente busca o emagrecimento, e às vezes de uma forma rápida, de uma forma milagrosa, sem controle, sem supervisão, essas canetas que tem, né, que chamam popularmente de canetas emagrecedoras, elas foram desenvolvidas com fins muito mais importantes do que somente emagrecer, né? Então a gente vai poder falar um pouco mais sobre essa questão, né? Na verdade, elas foram criadas originalmente para o tratamento do diabetes, né? E se percebeu que essas pessoas que participaram desses grandes estudos, elas perdiam muito peso, né? E não só isso, essas canetas mostraram, né, redução de desfechos cardiovasculares, mostraram redução de progressão da doença renal. Então, na verdade, essas canetas emagrecedoras, elas são medicamentos. E eu costumo falar e explicar que todo medicamento é uma droga, é uma potencial droga, e ela tem que ter orientação, tem que ter supervisão, ela tem que ter um controle para que ela possa cumprir o verdadeiro papel do medicamento. Então ela tem indicações precisas, né? E não devem ser usadas de forma aleatória com fins estéticos, né? Esse é o grande problema, né? Utilizar canetas emagrecedoras com fins estéticos. Ou seja, eu estou precisando perder uma gordurinha, não estou conseguindo com exercício, com dieta, vou usar uma caneta, né? Não, precisa de um acompanhamento médico, isso é muito importante. Tá, então vamos para uma bomba. E qual é o perigo? Então, vou começar com o coração, né? Que é a tua especialidade, depois ou começa com o corpo e termina com o coração, tanto faz. Você que sabe. Você escolhe. Vamos começar com o corpo, então. Tudo bem. Quais são os benefícios? A gente já sabe, tu acabaste de colocar, que são ótimos benefícios, né? Só o fato de a pessoa emagrecer já é uma grande coisa. Mas aí quais são os malefícios que vêm atrelados a esse medicamento, a essa droga? Então assim, vamos colocar os nomes, vamos dar nome aos bois, né? Vamos falar o nome das substâncias, né? Quando a gente fala de canetas emagrecedoras hoje em dia, a gente tem que pensar em 2 medicamentos. Uma substância é a semaglutida e a outra substância é a tirzepatida, né? A semaglutida é o famoso Ozempic ou Wegovy, né? E a tirzepatida é o famoso Mounjaro, né? E a gente precisa entender também que a obesidade ou sobrepeso, sem dúvida alguma, é uma doença. É uma doença, e perder peso quando existe um sobrepeso, quando existe obesidade, sempre vai ser vantajoso. Só que a gente tem que nunca pode esquecer os pilares mais importantes. Eu costumo dizer que esses pilares são como se fosse um tripé para que isso tenha um sucesso, né? Primeira coisa, mudança de estilo de vida. E aí você vai envolver principalmente uma dieta, um acompanhamento nutricional importante. Isso é fundamental para a pessoa que quer perder peso. Não dá para se pensar em um tratamento para perder peso sem colocar a questão da reeducação alimentar. O segundo ponto é a atividade física. A atividade física também é extremamente importante, né? Seria o segundo pilar aí desse tripé. E o terceiro, medicamento. A medicação hoje em dia, essas medicações, elas têm um grande potencial em ajudar a perder peso. É como se fosse você ter que empurrar um carro e ter a ajuda ali de uma pessoa, 2 pessoas ajudam mais e 3 pessoas ajudam muito mais fácil empurrar esse carro, né? Mas a gente tem que entender que essas medicações, elas existem indicações precisas, né? Isso é muito importante. Não é todo o perfil de paciente, todas as pessoas que se beneficiam dessa medicação. Como eu falei, muito menos para pessoas com fins estéticos. Isso que a gente acaba vendo na prática, né?
principalmente grupo de mulheres, às vezes, que acham que estão um pouquinho sobrepeso, elas precisam entrar num vestido e tal, e elas falam, vou utilizar aí o Mounjaro, vou utilizar um Ozempic para perder um pouco de peso. Não, toda vez que você utiliza um medicamento sem supervisão, você está se expondo a um risco. Né? E é importante você saber disso daí, né? Você está se expondo a um risco. E se a gente pergunta, né, quais os riscos que podem estar envolvidos? Por exemplo, essas medicações que são os análogos de GLP-1, né, que são essas medicações que eu falei, né, a semaglutida e a tirzepatida, elas atuam... Mas o que é um análogo de GLP-1? Só explica para nós que somos leigos aí. O análogo de GLP-1 é a função que essas canetas fazem no organismo. O que é o GLP-1? O GLP-1 é como se fosse um hormônio. Ele é produzido e liberado no intestino delgado no momento que entra o alimento. Caiu o alimento no intestino, esse GLP-1 ele é produzido. Porém, ele é degradado muito rapidamente por outros peptídeos. Ele é degradado rapidamente. Então, o que a semaglutida, a tirzepatida faz? Essa medicação nada mais é do que GLP-1 sintético. Então a gente aplica esse GLP-1 e esse GLP-1 ele fica atuando mais tempo. E o que o GLP-1 faz? Ele aumenta a biodisponibilidade da insulina. Porque o grande problema quando a pessoa fica obesa, ela começa a ter resistência à insulina. Então a insulina é que vai reduzir a glicose no organismo. Então esses análogos de GLP-1, eles podem eventualmente, principalmente quando ocorre uma perda de peso muito importante, existe um risco maior da pessoa desenvolver uma pedra na vesícula, existe um risco maior de desenvolver uma inflamação do pâncreas também. Tá? Então, essas são situações que eventualmente podem ocorrer. Claro, a gente sabe que são raros esses efeitos, né? Mas eles são descritos. Uma outra situação é que a população muitas vezes não sabe, é que essa medicação ela é totalmente contraindicada em pessoas que têm histórico familiar de neoplasia de tireoide, de câncer de tireoide. Então, às vezes a pessoa não sabe disso. Então, isso é uma contraindicação que está em bula, né? Mas que muitas vezes não se leva em conta. Então, se essa mulher a mãe dela teve câncer de tireoide, ela não pode usar porque isso pode otimizar para ela. Pode aumentar o risco de desenvolver a doença da tireoide, né? Seria o câncer medular de tireoide, né? Medular de tireoide, ou o que a gente chama de uma doença chamada neoplasia endócrina múltipla. É um tipo de câncer um pouco mais raro, mas é uma contraindicação absoluta. Ou seja, e se a gente for perguntar, vem cá, você sabia que é proibido usar quando existe esse histórico familiar? A maioria não vai nem ter ideia, né? Certo. Ou seja, para a gente entender, essa é a questão para a gente entender de que a medicação, embora ela tenha resultados muito expressivos na perda de peso, ela envolve outros riscos, né? Então isso é fundamental ter esse entendimento. E aí, no caso, o médico é que vai ser o profissional mais capacitado para poder, né, explicar os riscos, ver se o paciente está de acordo, né, e ver o que pode ser feito. Mas o que a gente tem visto é justamente essa má informação, né? Ou seja, as pessoas de forma desesperada procurando esses medicamentos no Paraguai, contrabandos, né? Então isso é algo que realmente as pessoas às vezes estão perdendo a noção do perigo. Eu tenho uma prima minha que cursa medicina no Paraguai. Ela estava comentando comigo, doutor, não sei se sabe essa informação. Os paraguaios, não estou falando como nação, mas estou dizendo ali no grupo dela, da escola dela de medicina e onde eles trabalham, eles adquirem fármacos do Brasil, porque do Paraguai eles têm medo. Ela disse,
pessoas vêm no Brasil, adquirem, levam para o ambiente da universidade, inclusive as canetas emagrecedoras, e aí eles acabam, porque eles têm medo dos fármacos lá, que eles estão com um problema, ou Sim, enfim, né? sim. Seja lá o que aconteceu. Então, Sim. agora, pelo que você está me falando, é o seguinte, a pessoa traz do Paraguai para vender no Brasil. Olha o perigo duplo que a pessoa está passando, né? Sim, exatamente. Olhando desse prisma, assim, né? Porque quando a gente vai falar de saúde, né, a gente precisa de segurança, né? Como eu disse, já, a medicação, mesmo você utilizando o medicamento original, do fabricante original, você está usando uma droga que tem potenciais efeitos colaterais. Agora imagina se você está comprando um produto que você não sabe quem é o fabricante, de onde vem, quem é o responsável, onde foi fabricado, porque o laboratório, né, ele tem um fabricante que ele só existe, ainda não existiu a quebra da patente dessa medicação, né, do Mounjaro, no caso, né? Então só existe um fabricante do produto. E aí se fala, não, mas é igual, é a mesma coisa, tal, minha vizinha está tomando, mas ela emagreceu do mesmo jeito, perdeu peso. Exato, mas a gente não sabe como é feito isso. É a mesma coisa que você tem uma receita de bolo lá na sua casa e seu bolo é maravilhoso. Então, de repente, você pode até falar para as pessoas como é feito. Você coloca isso, isso, isso. Mas você tem lá o seu toque especial, o tempo que fica no forno, você tem lá alguns segredos, né? Então, é a mesma coisa que funciona quando existe essa patente, né, dos medicamentos. Então, a gente acaba sendo muito no escuro, né? A gente está adquirindo produtos sem a gente conhecer a exata procedência, né? Certamente você atende pacientes no seu consultório que utilizam as canetas, né? Mesmo contra a sua vontade ou não, né? Acaba usando. Quais são os malefícios que você está observando hoje em dia, que está sentindo, né, nesse pessoal que está... E com relação ao coração ou a própria saúde em geral que você tem observado, pressão, sobrecarga cardíaca, enfim. A grande, digamos assim, a grande questão desse tipo de medicamento, né, que são a semaglutida, tirzepatida, né, e justamente talvez isso seja uma das causas dessa falta de receio da população em geral usar os medicamentos, é porque de forma diferente do que a gente tinha anteriormente para tratar a obesidade, que antes a gente tinha o que para se usar? A gente tinha a medicação chamada sibutramina, não sei se você já ouviu falar. Não. A sibutramina era um medicamento que aumentava o metabolismo e acelerava o coração, aumentava a frequência cardíaca, aumentava a pressão arterial. Ele gerava muitos efeitos colaterais potencialmente cardiovasculares. Certo. Tá? O outro medicamento também era o Xenical, né, que era uma medicação que causava muitos efeitos colaterais, gastrointestinais, diarreia e tal. Então, esses efeitos colaterais eram muito desconfortáveis, às vezes, o paciente perder peso, né? E justamente essas medicações, elas mostraram grande segurança cardiovascular. É essa a grande vantagem desses medicamentos. Então, do ponto de vista cardiovascular, esses medicamentos eles têm mais benefício do que risco. Risco apenas, por exemplo, talvez um aumento da frequência cardíaca leve. Então, na verdade, o risco das medicações elas não estão relacionadas muito ao sistema cardiovascular. Na verdade, oferecem até proteção. Inclusive, estudos mostrando o benefício desses medicamentos mesmo em pacientes que não têm diabetes. Sabe? Ou seja, o paciente não tem diabetes, embora o medicamento tenha sido originalmente indicado para o tratamento do diabetes, mas pacientes sem diabetes e pacientes com doença cardiovascular estabelecida mostrou redução de infarto, de AVC. Né? Outros estudos mostraram melhora da qualidade de vida em pacientes com insuficiência cardíaca. Ou seja, do ponto de vista cardiovascular, é uma medicação muito segura. Porém, é aquela questão. A gente precisa saber qual é o perfil do paciente adequado para estar recebendo esse medicamento. Então, do ponto de vista cardiológico, é uma medicação segura.
O problema são outros efeitos colaterais que podem ter a medicação. E, de uma forma geral, aquela máxima, né, que a gente tem que seguir. Medicação é droga, e droga pode ter efeitos colaterais, né? Os organismos são diferentes. Tá, chego no seu consultório. Doutor, estou com 30 quilos acima do meu peso, 30, 35, quero emagrecer. Me falaram sobre a caneta emagrecedora, faz uma receita para mim. Dá para fazer assim? O que acontece? A gente... Ou vai precisar de um tratamento... A caneta. Opa, peraí. Pode ser uma indicação? Pode ser. Até porque, lembra o que eu falei no começo? A obesidade, a gente tem que enxergar a obesidade como uma doença. A obesidade, ela aumenta risco cardiovascular, ela aumenta a proteína C reativa, que é um marcador de inflamação, né? Então, a obesidade é um vilão. A gente não pode mais olhar em 2026 como ele está gordinho, ou, né? Meu filho está gordinho, aí ele come assim mesmo. Então, assim, claro, aí quando a gente está falando de criança, a gente tem toda a questão da educação alimentar, que é fundamental. Mas também temos nós adultos, né? No cuidado com a nossa saúde. Então, a obesidade sempre vai ser um marcador de risco cardiovascular. Então, se eu recebo no consultório uma pessoa que está 30 quilos acima do peso, sem dúvida alguma, a prioridade vai ser perder peso. Até porque, perdendo peso, ela melhora a pressão arterial, ela melhora o controle de diabetes, ela reduz a inflamação, né? Então, ela tem várias vantagens em perder peso. Assim, a ciência hoje tem esse recurso das canetas. A caneta, sem dúvida, ela pode ser uma ferramenta na perda de peso, sem dúvida alguma. Mas o paciente tem que estar ciente dos riscos, dos benefícios, do uso, né? Também tem um custo, não é para todo mundo que pode estar comprando essas canetas, mas os benefícios para perda de peso e para controle de outras doenças que são relacionadas ao sobrepeso, hipertensão, diabetes, é muito importante, né? Além, claro, como a gente falou dos outros dois pilares, né? Atividade física e uma dieta, uma alimentação balanceada. Isso aí, vai nesse ser... caso, então, antes de o senhor prescrever a caneta, o senhor vai dizer, vai lá numa nutricionista, para mais ou menos isso que eu estou entendendo mais por ou aí? mais ou menos isso. Vamos fazer mas a gente pede sempre assim, um eletrocardiograma, exames gerais, né, para ver como está a saúde geral da pessoa, né? Fazer um ecocardiograma, ver se ela já não tem doença cardiovascular manifesta, né? Presença de aterosclerose, às vezes a gente faz ver se não tem nenhuma doença nas artérias carótidas. Então a gente faz uma avaliação e após essa avaliação, aí sim, olha só, vimos aqui, já conhecemos como você está. Então essa caneta ou aquela pode ser uma alternativa ao tratamento? Pode ser. Você está de acordo? Vamos tentar, vamos experimentar? Ok, volta daqui 30 dias, te reavalio daqui 60 dias, vamos fazer exame de controle. Pode ter efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais mais comuns são efeitos colaterais gastrointestinais, né? Eu tenho pacientes que não toleraram de forma alguma usar a medicação. Tem pacientes que já pararam no pronto-socorro, né? Isso com a minha supervisão. Pacientes meus que, né, que já estiveram já cientes disso daí tudo. Então, é importante ter esse acompanhamento, né? A partir de que idade o senhor pode prescrever a caneta para uma pessoa? Para criança, acredito que não. Né? Eu acho que os estudos, principalmente os estudos da semaglutida, eu acho que foram a partir de 18 anos de idade, tá? Eu não lembro exatamente mas geralmente essas informações são as informações do estudo, né? Então o estudo que é feito, a semaglutida foi dos maiores estudos, né? Tem um estudo chamado SELECT, né? Que inclusive nós tivemos assim o privilégio de participar disso no centro de pesquisa. Eu até vou citar aqui o centro de pesquisa nosso do grupo Angiocorman, né? Nós temos lá um centro de pesquisa e nós participamos de muitos estudos multicêntricos que ocorrem simultaneamente no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, né? Então, os estudos com a semaglutida, nós já estamos usando essa medicação
pelo menos 5 anos antes dela ser lançada aqui no Brasil, né? Entendi. Então, quando foi os resultados do estudo SELECT, foram publicados num grande jornal médico, né, que se chama New England Journal of Medicine, né, que é um dos principais jornais. Esse estudo foi de aproximadamente 17 mil pessoas, né, mostrando aí redução de risco cardiovascular, redução de infarto, AVC, e a partir daí surgiram muitos outros estudos, né? Então, mostrando os benefícios reais desses medicamentos, principalmente para a questão cardiovascular. Tanto é que, hoje em dia, embora, né, a gente fala de canetas emagrecedoras, mas eu creio que o profissional médico que mais sabe manejar essas canetas são os cardiologistas, né? Porque, na verdade, as canetas elas têm muito mais benefício cardiovascular do que qualquer outra situação, né? Então nós estamos muito mais acostumados a utilizar essas canetas, né? Eu sempre dizia que eu não tinha nascido sobre 4 rodas e ia morrer sobre 4 rodas. Eu odiava fazer exercício, qualquer tipo de exercício. Isso até os 31 anos de idade. Depois aí comecei a caminhar forte, como caminho até hoje, academia, etc. Tá. A pergunta é assim, para você que está me assistindo em casa. Eu sou uma senhora cansada, tenho preguiça, eu não gosto de academia, eu não gosto de fazer exercício. Nesse caso, se a paciente chega no seu consultório e ela está sobrepeso, aí a caneta é indicada nesse caso para ela? Sim, a gente sempre tenta, né? O que acontece, né? Existem muitas situações onde às vezes o próprio sobrepeso, né, a própria obesidade, isso, a pessoa tipo tem mórbido, né? A pessoa tem dor articular, tá. Então ela não consegue às vezes fazer exercício, atividade física por culpa do peso, né? Algumas pessoas têm problema de quadril, tal, devido ao sobrepeso. Então, mesmo ela não podendo realizar uma atividade física nesse momento, a medicação ela pode sim ser indicada para essa pessoa, mesmo ela não conseguindo fazer nada de exercício. O exercício físico sempre vai ser vantajoso, né? Inegável. Sempre vai ser uma ferramenta a mais. Então, eventualmente, né, nessa situação, a gente pode utilizar, sim, sem dúvida, esses medicamentos para perda de peso. É por isso que eu coloquei aquela parte ali, porque eu não me imagino não fazendo exercício, né? Eu não consigo mais ser sedentário já há 20 e poucos anos. Mas às vezes acontece, como você acabou de falar, e aí tem toda essa situação. Uma pergunta, o Brasil está atrasado com relação à situação das canetas emagrecedoras ou nós estamos em nível mundial acompanhando o que está acontecendo? Enfim, qual é a tua ótica quanto a isso? Então, como esses estudos, né, que validaram o uso dessa medicação, eles são mundiais, né? Eles são mundiais. Então, assim, os estudos estão acontecendo aqui, estão acontecendo nos Estados Unidos, estão acontecendo no Japão, na Austrália e tal. Então, geralmente, quando esses estudos são positivos, existe a liberação desses medicamentos para uso da população onde foram estudadas. Né? Então, geralmente, a liberação a aprovação dessas medicações são feitas de forma simultânea em vários países. A questão é que, às vezes, a legislação de cada país que vai ter ali certos entraves. Né? Mas, por exemplo, nós temos a própria semaglutida, né? O Ozempic nos Estados Unidos, igual aqui. Nós temos o Mounjaro também nos Estados Unidos. Mounjaro lá se chama Zepbound, né? Zepbound é o nome do Mounjaro lá. A única diferença é que o Mounjaro aqui, quando cada dose vem em uma caneta. Nos Estados Unidos, existe uma caneta única com múltiplas doses. Então seria um pouco mais prático, né? De estar usando a medicação. Mas não tem diferença entre os países a medicação, tá? Na mesma época que é aprovado lá, talvez lá eles consigam, talvez tenha menos burocracias, o FDA talvez consiga liberar a medicação mais rapidamente, né? Você comentou para mim que nós estamos há 5 anos já aqui no Brasil conhecendo vocês médicos, né, o tratamento feito e os benefícios feitos pelas canetas emagrecedoras. Tem algum problema, vocês verificaram nesse tempo de 5 anos para tratamentos prolongados, existe algum problema, algum risco?
Então, isso é interessante, porque o que acontece? Os estudos, né, os estudos clínicos, eles foram realizados, por exemplo, esse grande estudo, que é o estudo SELECT, que foi praticamente o estudo piloto, né, da semaglutida, né, que foi o famoso Ozempic, né, que saiu já há alguns anos atrás, foi aprovado já há alguns anos atrás. Ele foi um acompanhamento de aproximadamente 4,7 anos desses pacientes, né? É claro que, então, assim, de acordo com as estatísticas, tudo isso, a gente tem esse acompanhamento, né, de 4,7 anos. Mas, assim, é lógico que é diferente a gente comparar uma medicação que existe no mercado, ou existe no mundo há 5 anos, 6 anos, de uma medicação, por exemplo, uma aspirina que já existe há 50 anos, 60 anos, né? Então, a gente ainda não tem esse acompanhamento de mais de 10, 20 anos, né? Que seria uma janela interessante. Uma então. janela importante. A gente não tem como afirmar algum efeito colateral de longo prazo, assim, né? Mas é claro, todo medicamento ele é feito, eles têm um departamento que se chama de vigilância, né? Vigilância sanitária para qualquer tipo de efeito colateral. Isso é reportado para o laboratório, para o fabricante e tal. Mas a gente acha que esse período é um período muito seguro para você poder liberar uma medicação. Inclusive, às vezes, alguns medicamentos eles são liberados até com menos tempo. Quando eles, por exemplo, porque nas pesquisas a gente sempre separa um grupo de tratamento e um grupo controle, que é o grupo placebo, né? Ok. Então você está lá, por exemplo, o estudo da semaglutida, tinha 17 mil pacientes, praticamente metade foram alocados para receber a semaglutida e a outra metade para receber placebo. Então, eventualmente, alguns estudos, eles mostram um benefício tão grande no grupo que está recebendo a medicação que às vezes o sponsor, né, do estudo, que são os coordenadores, eles falam, não, isso é antiético a gente continuar oferecendo esse benefício para esse grupo sabendo que o benefício é muito grande, sem oferecer para esse grupo. Então, às vezes, o estudo pode ser interrompido precocemente para poder liberar a medicação para todos os grupos, né? Tá, você como cardiologista, qual é a análise que você faz para saber que aquela pessoa, homem ou mulher, vai necessitar da caneta emagrecedora? Quais são as características que a pessoa precisa ter? O que está acontecendo dentro do corpo dela? Se é só diabetes, se é pressão alta, se é sobrepeso, enfim. O que você analisa nesse espectro todo? Como eu mencionei, o benefício mais interessante para a ciência, que foi dessas canetas emagrecedoras, não são só o fato de perder peso. Até porque, em alguns estudos, olha só, o início que eles começaram a utilizar as canetas, os pacientes nem tinham perdido tanto peso, mas já começaram a apresentar efeitos cardiovasculares melhores. Entende? Melhora no efeito cardiovascular. Okay. Então, hoje, por exemplo, eu tenho pacientes magros que têm doença cardiovascular, mas e que eu prescrevo a semaglutida por conta da doença cardiovascular. Entendeu? Mas aí eles não emagrecem mais ainda? Não emagrece mais ainda. Claro, eles têm que manter uma rotina de exercício, uma rotina de cuidados, né? Tá. De tão importante que é o benefício cardiovascular. Né? Ou seja, eventualmente a pessoa não precisa ser um obeso, né? Mas ela precisa ter um IMC ali próximo de 27, 28, em alguns estudos, por exemplo, o SELECT, o estudo, ele colocava pessoas acima de 27 de IMC. Por exemplo, eu tenho um IMC de 28, por exemplo. Eu poderia entrar no estudo. Se eu tivesse uma doença cardiovascular estabelecida, eu poderia fazer parte do estudo. E a gente encontrar um IMC de 27, 28, não é difícil. Né? Então, mostrando aí que o grande foco da medicação é o benefício cardiovascular que elas apresentam. E outros estudos posteriores a isso, então, na verdade, resumindo, né? Tratamento do diabetes, benefício cardiovascular, reduz a pressão arterial, reduz a inflamação, reduz a progressão da doença renal.
entende? E sem contar grandes... Cada ano a gente tem saído estudos novos. Ano passado saiu estudos grandes mostrando benefício na doença hepática não alcoólica, entende? Ou seja, na esteatose hepática. E, inclusive, grandes estudos mostrando também redução na progressão do Alzheimer com a semaglutida. Uau. Com a semaglutida, com esses análogos de GLP-1. Por quê? Porque a gente viu que esses receptores de GLP-1, eles não estão só ali no pâncreas, onde é liberado a insulina. Tá. Existem receptores de GLP-1 também no coração, na parede dos vasos, né? No cérebro, no tálamo. Então, onde existe receptor de GLP-1, eu ofereço de forma sintética através das canetas esse medicamento, e esses receptores eles se grudam nessa medicação e apresentam os seus efeitos positivos. Então, a gente pode dizer que esses medicamentos eles são uma das grandes descobertas da década, tá? Sem dúvida alguma. Nesse sentido. Então, hoje em dia, a gente tem usado muito no sentido de proteção cardiovascular e reduzir progressão de doença cardiovascular e redução de eventos. Isso tudo provado. Isso não é eu acho, eu imagino, minha experiência pessoal, não. Até porque a gente fala muito hoje em dia, né, do que é medicina baseada em evidência, né? Antigamente, e isso é algo muito importante até da gente falar aqui, porque a gente sabe que hoje em dia, nas redes sociais, né, no Instagram, né, tem muito, inclusive até médicos mesmo, né? Porque a gente faz assim, nós fazemos assim e tal. Então, a medicina hoje é baseada em evidências. Eu não posso inventar que uma coisa funciona porque eu acho que funciona ou porque eu testei em algum paciente e tal. Eu tenho que ter evidências para isso, né? Então, essa é a grande vantagem, os grandes benefícios dessas canetas. Então, ela virou uma excelente ferramenta do teu próprio trabalho para ajudar as pessoas. Trabalho, exatamente. Não só do cardiologista, como também do endocrinologista, para redução de peso, redução do diabetes, com tratamento do diabetes, e do nefrologista também, redução de progressão de doença renal, né? Mas, de uma forma geral, por isso que eu falo que o cardiologista acaba sendo o profissional mais conhecedor do uso dessas canetas, né? No caso aqui, eu vou abrir uma janela. O problema da doença renal, ele gera problema cardíaco ou o problema cardíaco gera problema na doença renal? É interessante isso daí, porque a gente na medicina fala de uma síndrome que se chama síndrome cardiorrenal. Na verdade, é um ciclo. A doença do rim avançada, ela piora o coração e o coração piora a doença renal. Tá? Então, na verdade, é um ciclo vicioso mesmo, que se retroalimenta. Tá. Né? O avanço da doença renal piora a doença cardiovascular e o avanço da doença cardiovascular também piora a doença renal. Então, legal. Olha quanta coisa interessante que a gente está aprendendo hoje. Muito legal. Sim. Doutor, uma pergunta. Tá? E na hora de parar? Tá, parei, vai ter algum efeito? Isso. Sim, vai ter um efeito. Principalmente quando a gente olha somente para o aspecto da obesidade. Os estudos mostraram o quê? E aí é por isso que é importante a gente falar, dizer que não é a minha opinião, não é o que eu acho. Os estudos mostram o quê? Essas pessoas que utilizaram a medicação com fins de tratamento de obesidade, se elas não tiverem uma mudança consistente de estilo de vida, aproximadamente 2/3 dos pacientes que usaram a medicação voltam pelo mesmo peso após parar com a medicação. Tá? Então, de cada 3 pacientes, depois que parou de usar a medicação, 2 voltam para o mesmo peso que tinha antes de começar a medicação. Então, por isso que tem que ter indicação precisa, né? A mudança de estilo de vida sempre tem que ser aconselhada, tem que ser estimulada. Então, isso é extremamente fundamental. O segredo está no cérebro também. Se você não muda o teu comportamento... Exatamente. Por isso que a ideia, muitas vezes, também, e às vezes existe uso
uso nessa circunstância é você conseguir sair da inércia, né? Sair do parado, né? É aquele carro que está parado e que uma pessoa só vai ser difícil movimentar esse carro. Aí você conseguiu ali movimentar o carro com 3 pessoas, a hora que ele pegou no tranco, aí vai embora. Tá. Então, às vezes, a perda de peso, ela pode servir para uma pessoa que, de repente, não conseguia caminhar direito, não conseguia fazer exercício, e ela percebe que, às vezes, ela perdeu 10 quilos, ela fala assim, cara, eu nunca mais quero voltar para aquele peso que eu tinha antes. Porque agora eu estou me sentindo tão melhor, eu tenho mais disposição, eu durmo melhor, eu tenho mais vigor e tal. Então a ideia seria mais ou menos isso, e ela poder seguir futuramente sem a medicação, no caso que eu estou falando de sobrepeso, obesidade. Tá. Então, conseguir vencer isso. Mas falando sobre o coração, se ela é tão benéfica para o coração, aí ela pode substituir um beta-bloqueador, um remédio para pressão? Não, ele não vai substituir, né? É uma ferramenta a mais, né? Então, para pacientes que têm doença cardiovascular estabelecida, insuficiência cardíaca, às vezes a gente vai manter essa medicação Pro... uso prolongado. Entendi. Uso prolongado, tá? Entendi. Porque aí o foco não é perder peso, o foco é proteção cardiovascular, redução de risco cardiovascular. Ok. Ensina um segredo para quem está assistindo. Eu estou pensando em usar uma caneta dessa. O que eu preciso fazer primeiro, então? Porque ir para a internet vai ensinar de tudo, né? Então... Exato. Não, a primeira coisa é jamais pensar em comprar canetas no mercado negro. Essa é a primeira mensagem. Segunda mensagem: jamais manipular um medicamento que originalmente ele é fabricado para ser distribuído em canetas, você mandar manipular num vidrinho para aspirar, para fazer no consultório de forma totalmente off-label, né? Ou seja, fora da bula, fora do que é demonstrado na bula, né? Então começa por aí, né? A partir disso, conversar com um médico de confiança. Conversar com o seu médico de confiança, pode ser o seu cardiologista, pode ser um endocrinologista, pode ser um nefrologista, né? Que tenha, que seja de confiança e possa te dar informações corretas, né? E se não conseguir isso, tem que procurar informações corretas, porque elas existem. Né? Ok, então vou pedir para você dar o recado para o pessoal. O que você acha de mais alguma informação importante que eu estou esquecendo de perguntar? Se quiseres falar com o pessoal que está nos assistindo, fica à vontade. Certo. Não, as informações, eu acho que essa última fala minha, eu acho que talvez seja uma lição importante, uma orientação importante no sentido educativo, né? De que a gente não deve querer inventar ou comprar canetas emagrecedoras no mercado negro. Tem que ter muito cuidado com profissionais que prometem hoje emagrecimento rápido, né? É importante sempre buscar um profissional de confiança e utilizar os medicamentos da forma correta, como eles foram estudados, né? Não adianta eu querer utilizar uma medicação de uma maneira que não foram mostradas nos estudos, porque a gente tem as evidências, elas existem, elas estão presentes, e é muito importante essa consideração, né? Manipular alguns medicamentos que não são manipuláveis, né? Então tudo isso é algo muito importante que a gente deve levar em conta. Queres deixar algum contato seu, caso alguém queira fazer uma consulta com você? Claro, fica à vontade. Está claro, podemos, sim, Instagram, sem dúvida alguma. Que for mais seguro para você. O Instagram nosso é da clínica Prevenlife, né? Prevenlife.com.br, nosso site lá, e temos também uma página no Instagram, nossa rede social, e fico à disposição, né? Qualquer dúvida, podem procurar ali. Meu nome é Maurício Bussoleto e eu fico à disposição, poder atender qualquer pessoa, tirar qualquer dúvida, ou até mesmo uma segunda opinião. É um prazer enorme poder né, trabalhar com isso, poder fazer isso, e isso é o que a gente faz no dia a dia. Tá?
Doutor, muito obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz. Olha quanta informação importante que você passou para nós aqui, para você que está aí nos assistindo. Olha quanta informação de suma importância você agora tem na sua mente. Agora, utilize a informação para cuidar melhor da sua saúde e ter uma vida mais feliz. O Cristiano Vieira está aqui conosco também, o social media do doutor está aqui, full time, ele anda para cá, para lá com o celular. Hoje eu estou com 2 microfones aqui, então obrigado. Cristiano, Helena também. E tudo de bom. Uma vida feliz, cheia de saúde para você.